Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. É a segunda batalha que Josué trava, depois que ele aceita o desafio, o chamado de Deus, para fazer o povo herdar a terra. Uma missão que prioritariamente não era dele, mas de Moisés. Mas Moisés morre, E o Senhor diz para ele: meu servo Moisés é morto, agora você precisa se levantar. E você precisa ter coragem. E você precisa ter bom ânimo, porque você vai fazer esse povo possuir esta terra. Amém? Amém. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. E quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a própria cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderia dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. E Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornam merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. E o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. E aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Feche os seus olhos, Pai querido e amado. Nos colocamos diante da sua presença porque nós sabemos que nos destinastes à vitória. Você já falou isso para Deus? Queria te dar a oportunidade, antes de falarmos sobre a palavra. Você já falou com Deus? Eu quero te agradecer porque o Senhor me destinou a vencer. Já falou isso com Ele? Então fala e escuta.
O que é que você está dizendo para ele? Eu quero te louvar e eu quero... Você consegue dizer isso para ele? Eu quero te louvar e eu quero te agradecer, porque em Cristo Jesus o Senhor me destinou a vencer. Porque em Cristo Jesus o Senhor me destinou a vencer. Aleluia. Passa aí o teu olho de fogo. Toca-nos. Fala para ele. Toca-me. Aonde há um objeto de destruição, um sentimento de destruição, uma prática de destruição, faz-me ver. Porque o Senhor não quer me destruir. Você acredita nisso? Ele não está contra você. Se tivesse, você não estaria mais aqui. Pastor, olha o que eu passei. Ele não está contra você, eu te garanto. Não é a mão dele que está contra você. Fala no Senhor de maneira poderosa. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Eu quero falar sobre a força da derrota. Quando é que uma derrota nos faz perder toda a convicção de vitória? Quando é que uma derrota nos faz desacreditar nos projetos que Deus tem para nós? Quando como lidar de maneira eficaz com a derrota? E para quem nós podemos perder? Você sabia que você não pode perder o diabo? Repetir. Você sabia que você não foi escolhido para perder o diabo? Eu vou perguntar e você responde para você. Você tem aceitado perder o diabo? Antes da gente começar a falar sobre Deus, você tem aceitado perder o diabo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você aceitar perder uma vez para o diabo, você vai perder para sempre. Por quê, pastor? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não se sacia. Amém? Amém? Dito isso, segunda batalha que Israel enfrenta sob o comando do Josué. Josué estando à frente como líder, né? Como profeta, como juiz, na verdade, né? Então, a primeira batalha que eles travam é contra Jericó. Em relação a Ai, Jericó é uma nação, né? Um país enorme, com muralhas muito fortes. Você já ouviu falar sobre as muralhas de Jericó, né? Sobre o tamanho das muralhas intransponíveis, né? Naquela época, os exércitos não tinham força bélica para derrubar aquelas muralhas. O Senhor teve que derrubá-las segundo a obediência e as expressões de fé do povo de Deus, não é? E ganharam de lavada em Jericó. Onde eles não tinham chance de ganhar, eles ganharam de lavada. A segunda cidade, a cidade de Ai, era uma cidade bem menor, bem menos preparada, com um exército bem menor. Então, foram fazer um levantamento, né, para traçar as estratégias de guerra e trouxeram a seguinte instrução para Josué. Josué, presta atenção, não mande todos os homens para lá, não. Exército pequeno, cidade pequena, exército despreparado. Mande poucos homens, 2, 3 mil, 4 mil, um pouquinho. Manda a parte do exército. Não vamos cansar o pessoal, não. Então, para lutar contra Ai, eles foram com resolução total. E quando eles chegaram em Ai, eles sofreram uma derrota transcendental. Eles foram recebidos com uma resistência, eles não conseguiram furar a resistência, eles foram, o texto é claro, né? Eles foram postos para correr e os soldados de Ai ainda correram atrás deles, ainda encurralaram eles e ainda conseguiram matar mais de 35 homens. Derrotas e derrotas, né? Qual é a derrota que tira de nós a capacidade de continuar lutando? É aquela derrota que a gente sofre e a gente não sabe por que perdeu. Já aconteceu isso com você? Você não consegue localizar o erro.
Você não consegue localizar a causa. Você tinha uma visão panorâmica, você acreditava que você estava no controle, você tinha traços muito bem direcionados e de repente dá tudo errado. Você diz assim: eu estou colhendo o que eu não semeei. Não é apenas perder, é perder e não saber por que perdeu. Existe uma coisa que o cristão precisa saber: duas. Primeiro, Deus te destinou para ganhar. Segundo, primeiro, você tem que saber disso. As derrotas que você sofre não são um projeto de Deus. Tudo bem para você? Deus não planeja derrota para você. Não é um projeto de Deus que teu casamento fracasse, não é um projeto de Deus que a tua vida financeira fracasse, não é um projeto de Deus que teu ministério fracasse, não é um projeto de Deus que os teus filhos fracassem, não é um projeto de Deus que os teus sonhos desçam por água abaixo. Não é um projeto de Deus. Mas sofremos derrotas. E qual é a derrota que não nos desanima? É quando nós somos capazes de ir lá e dizer assim: o que deu errado? Sabe aquela famosa pergunta: onde foi que eu errei? Você já se fez essa pergunta? Onde foi que eu errei? Você já pegou o seu caderninho, o seu bloco de anotações, parou diante do Senhor e falou assim: muito bem, aqui está o meu projeto, aqui está a sua palavra, aqui está a minha fé. Eu sei que o Senhor quer que eu vença, eu orei, o Senhor me deu ok, e aqui está a minha derrota. E aí quando você vai buscar, você fala: não tinha previsto isso aqui, eu não tinha conhecimento disso aqui, eu ignorei isso aqui. Está explicado a derrota. Esta derrota que você sabe identificar por que ela aconteceu, ela não te desmotiva. Por quê? Você tem uma orientação. Eu vou consertar, eu vou arrumar e eu vou tentar de novo e vai dar certo. Porque não deu errado, porque tinha que dar errado. Tem gente que quando alguma coisa dá errado, né? Não tinha que ser. Deus quis assim. Tem outra coisa melhor. Agora, quando você sofre derrotas, que você faz na sua cabeça, está tudo certo. Você fez tudo que podia. Você fez tudo corretamente, segundo a palavra do Senhor. Você foi na expectativa de ganhar. E você perde para o demônio. Você perde para o diabo. Pastora, qual é a guerra que eu perco para o diabo? É a guerra que o Senhor entregou na tua mão, que a palavra diz que Deus quer que você vença, que Deus te dá uma orientação e você perde. Você sabe identificar? Pastora, e para Deus? Você já perdeu para Deus? Não. Aqui grava. Não, repete comigo que isso tem que ser gravado. Assim, para Deus, eu tenho que perder sempre. Isso. Porque, na verdade, quando você perde para Deus, fala comigo, perder para Deus é ganhar. Você consegue crer nisso? Que perder para Deus é ganhar? Fala, pastora, eu fiz tudo certo e a pessoa foi embora. Livramento. É Deus que tirou. Você ganhou. Não tem perdas. É o diabo. Aí você perdeu. Por exemplo, Jacó perdeu para Deus. Você conhece a luta que ele travou com Deus lá no vale de Jaboque? Todo mundo se lembra só do que ele ganhou, não é isso? Me dá minha vitória para depois subir. Todo mundo grava. Não tem nenhuma música que Jacó saiu num canto e mancou para sempre. Tem? Tem, não tem não. Mas vai lá no texto. Deus toca na coxa dele e ele perde
plena, ele perde o equilíbrio pleno, ele passa a manquejar e ele manqueja até morrer. Morre manco. Ele ganhou ou ele perdeu? Ele perdeu. O que ele ganhou? O projeto que Deus tinha para ele. Qual é o projeto que Deus tinha para ele? Que ele ia voltar para a terra, o irmão não ia matar ele, e ele ia viver naquela terra e ser um patriarca naquela terra, porque Deus queria. Você consegue falar amém? Amém. Você entendeu que para Deus você tem que perder? Para Deus, sempre. Você vai para. Tem gente ganhando de Deus. Aqui. Você não ganha de Deus. De Deus ninguém ganha. Aprendemos isso, será? Será que os cristãos conseguiram entender essa é uma coisa básica do Evangelho? Ele é soberano. O que é soberano? Ninguém ganha dele. Ninguém manipula ele. Ninguém comanda ele. Ele reina soberanamente. E outra coisa, essa soberania é uma dignidade devida ao Eterno. E somos chamados para trazer glória para o nome dele. Como é que eu glorifico o nome dele? Fala comigo, quando eu obedeço. Tá bom. E se você não obedecer? Fala comigo, ele vai me quebrar. Ele vai me fazer obedecer. Posso falar isso de maneira clara para você, rapidinho assim? A nação de Israel foi chamada para glorificar, para obedecer. Deus é o rei de Israel. O salmista escreveu em vários salmos sobre a realeza de Javé. Deus é rei sobre Israel. Durante um período muito grande, Israel se rendeu à idolatria. Israel não obedeceu aos princípios. Israel se tornou imoral e corrupto. O que aconteceu? Um cativeiro persa babilônico de 70 anos, onde não sobrou pedra sobre pedra, onde ninguém acreditaria que Israel seria retornado ao seu lugar. Ninguém. Mas quando o povo de Israel voltou, o nome de quem foi glorificado? Glorificou ou não glorificou? Você entendeu ou não? Então, ó, perder para Deus sempre. Gravou isso? Perder para Deus sempre. Mas aqui Josué perdeu para o diabo. Aqui Josué não perdeu para Deus. E assim, Josué perdeu e não sabia por que perdeu. Pastora, trazendo para a minha vida, o que isso tem a ver comigo? É quando você perde porque você erra. E você não sabe aonde você errou. Agora, tem uma coisa a respeito de Deus que eu e você precisamos compreender. Deus não vai ficar explicando para mim os projetos dele. Eu espero que você já tenha entendido isso. Ele não explica. Ele vai explicando no decorrer do caminho alguma coisa. E a Bíblia diz assim que as coisas reveladas são para o homem e as encobertas para Deus. Tem coisa que a gente vai entendendo no decorrer da caminhada. Tem coisa que a gente entende só no final. E tem coisa que a gente entende só na eternidade. E tem coisa que a gente não entende nunca. Amém? Tudo bem assim? O projeto dele, ele não explica para mim. Nem adianta eu perguntar. Agora, os meus erros, os seus erros, ele tem prazer de explicar e mostrar para mim e para você. Ele mostra. Mostra. Ali, ó. Qual o problema? Pergunta para você se você tem coração para aguentar. Faz essa pergunta para você. Você tem coração para você aguentar? Sabe por quê? Presta atenção. Esses erros que você cometeu te fez ser derrotado e perder. Você se lembra de quando você cometeu eles? Não, pastora, se eu não sei, como é que eu vou lembrar? Tá bom, mas eu vou te dar pistas. Todos eles você cometeu sorrindo. Querendo cometer no maior conforto.
Por isso é difícil que você entenda. Foi dando ouvido a sua ótica distorcida. Você acredita que você tem ótica distorcida? Você acredita que você tem uma alma que tem dentro dela um funcionamento em aspecto amplo, invertido? Como assim, pastora? Você vai amar fazer aquilo que te destrói. E você vai resistir e desconfiar daquilo que te salva. Sabia disso? Então, os erros que você comete na hora de lazer, como é que é? Nos 40 graus, na volúpia, a todo vapor. Você tá autoconfiante, você está se sentindo, você está achando que você está com a faca e está com queijo, você está curtindo a sua independência, você não está se vendo, você é quase um Deus para você mesmo. E é nessa hora que você fala o que não deve, interpreta errado e fica com a sua interpretação, desiste, se entrega a paixões, movido por quantas pessoas, né? Movido por paixão, marca encontro virtual. E aí é morto, decepado, mutilado, perde o carro, acorda 3 dias depois sem dente, não sabe como é que arrancou. Aparece na mídia. As pessoas acreditam nisso? Não, é que eu tenho certeza que é amor verdadeiro, eu tenho certeza, é firmeza. Não é. Então, todos os seus erros, você não cometeu eles assim na tensão nervosa. Você não cometeu eles encurralado. O que eu vou fazer? Não estou sabendo, estou em sofrimento, estou me sentindo no conforto, de carona com os seus sentimentos. E então, Deus, Ele quer te explicar sobre as perdas. E aí, por que tem que ter coração para escutar a explicação de Deus? Você vai dizer assim: Senhor, eu fiz esse projeto aqui, pastora, eu fiz um projeto, aí eu falei com Deus que eu vou dar uma oferta. E aí, mas se você for olhar direitinho, Ele vai te mostrar onde você foi negligente, onde você foi folgado, onde você foi egoísta, onde a inveja assumiu o controle, onde a instrução e os princípios da palavra ficaram de um lado, a sua ação agindo isoladamente de outro. Ele vai te mostrar. Mas pastora, sabe o que acontece? A decepção da perda, porque perda traz decepção, sim ou não? Você viu que o exército de Israel ficou desolado, o povo ficou desmotivado, desanimado, e todos ficaram prostrados, inclusive o Josué, sim ou não? Aí você fala assim: pastor, mas assim, basta o sofrimento, porque se teve uma derrota, eu investi meus sonhos, sim ou não? Eu investi meu tempo, eu investi meu dinheiro, eu investi meu nome, eu agora perdi tudo, eu ainda tenho os credores que estão atrás de mim, o sofrimento é grande, eu não sei o que vai ser do amanhã, e eu ainda vou ter que escutar que eu fui invejoso, que eu fui imprudente, que eu agi em disputa, que eu me deixei comparar com outro.
que age por disputa. Um irmão vai lá e compra um carro de 200 mil. Ele compraria com dificuldade, pagando as prestações com dificuldade, um de 6. Mas ele diz assim, mas o irmão comprou de 200. Eu pelo menos tenho que comprar um de 60. Não posso parar um carro de 6 mil na porta da igreja, o outro vai parar um de 200. Como é que eu vou postar um carro de 6 mil? Que é outro problema. Como é que eu vou tirar uma selfie, pastora? Porque olha lá a rede social do outro. Eu não posso ficar para trás. Não tem a ver com a sua realidade. É assim. Fala assim comigo. Eu preciso entender a verdade das coisas. E qual que é a verdade das coisas? Carro serve para te transportar. Não é para você se ostentar. Carro é fabricado de lata, aço, ferro, né? Tem a parte estofada, tem pouco estofado. Né? Uma amiga minha tinha um filho de 4 anos e ela disse assim que estava indo com a criança dela e ele falou assim, mamãe, o meu bichinho caiu, né? Tinha um bicho lá dele. Ele caiu. Ela caiu onde, meu filho? Caiu no chão. Aí ela pensou que foi no chão do carro. Aí quando ela parou o carro, que ela foi procurar o bicho, tinha caído no chão, mesmo no asfalto, porque tinha um rombo no assoalho do carro e o bicho caiu fora do carro. Mas o carro não. E o carro transportava. Você consegue ter alegria com o carro que você tem? O que te impede de ter alegria com as coisas que você tem? Não, seja honesto e olha para você mesmo. Dá uma olhada se não é as coisas que o outro tem. Tudo que você fizer, porque o outro tem, que não partir de uma necessidade sua, de não partir de um sonho que Deus colocou dentro de você, que não tiver de fato a ver com você tem uma brecha para o inimigo entrar contra você e ganhar você. E depois você não vai saber por que você perdeu. Sabe? Deus, Ele quer te explicar. Deus, Ele quer explicar para mim. Deixa eu te dar uma sugestão. Você já fez assim uma lista dos principais erros que você cometeu na sua vida? Já fez isso? Faz. Devagar. É a mesma coisa. Só não, os principais. Pega lá 4. 5 no máximo. Pega uma folha em branco. Grande. Em branco. Nessa fosse um pergaminho. Aqui, você pega uma folha em branco e fala, Espírito Santo, me orienta aqui que eu preciso anotar aqui os 5 principais erros que eu cometi na minha vida. E coloca lá, por extenso. Tum. E aí você abre uma chave e escreve na frente assim, consequências. Você tem que saber. Meu erro, consequência do meu erro. Coloca lá. Seu erro, consequência do seu erro. Vai colocando. Você sabe que quando você não liga consequência aos erros, você comete um pecado? Você erra de novo. Além disso, você comete um pecado, porque se você não é o responsável pelos seus erros, pelo seu fracasso, quem é? Quem que é o responsável? Então a gente precisa saber por que a gente erra e saber nomear as consequências que nós tivemos por conta daquele erro. No caso do Josué, ele não podia fazer
Qual era o erro? Por que Israel perdeu? Porque um moço chamado Acã, o Senhor deu uma ordem. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Deus deu uma ordem. Para cada batalha, Deus tinha uma ordem e uma instrução. E a ordem e a instrução é que eles não poderiam tocar em nada, porque tudo que era de prata, tudo que era de ouro, tudo que era de tecido, era consagrado ao mal, era uma abominação. Não podia ter aqueles objetos consagrados dentro da congregação. Só que na guerra anterior, que foi em Jericó, esse Acã, ele se encantou por prata, ele se encantou por capas, e ele pega aqueles bens e ele esconde dentro da sua tenda. E aí eu queria trabalhar com você duas coisas. Eu queria que você entendesse. Existe o pecado individual e existe uma coisa chamada pecado corporativo. O que é um pecado corporativo? É quando um peca e pela forma do pecado, aquele pecado contamina a todos ou a muitos. Foram muitos que pecaram? Não. Quem pecou? Um moço. Como é que era o nome dele? Acã. Por causa dele, toda a congregação, inclusive o Josué, sofre uma derrota esmagadora. Tiveram orações, tiveram treinamentos, tiveram preparo, manifestaram uma fé e foram postos para correr. Além de perder, eles viram homens morrendo e eles passaram vergonha. Você já passou vergonha na sua vida? Eu não quero falar de vergonha, mas vergonha é uma coisa muito séria. A pessoa ser envergonhada é muito sério. E se ela não souber lidar com esse envergonhamento, isso macula a alma dela. E ela vai se tornar mais tímida, ela vai se tornar mais encolhida por causa da vergonha que sofreu. Ela vai ficar presa naquele sentimento que diz que ela não é nada, que ela não é compatível. Assim, a vergonha, ela tem o poder de fazer a pessoa sentir que não é para ela. E assim, tudo que você acredita que não é... Vamos para a palavra, né? Assim como você imagina na sua mente, você é. Eu não estou falando de pensamento positivo. Não. Eu estou falando de coisas que dominaram a sua alma. Sentimentos e pensamentos, se você não raciocinar sobre eles de maneira adequada, eles dominam a sua alma. Faz você ficar debaixo daqueles grilhões. Então o povo passou vergonha, o povo sofreu perda, eles viram parte do exército morrer diante do inimigo, mas não para por aí. Eles começaram a pensar assim: se nós perdemos para Ai, que é desse tamanhozinho, tinha um monte de terra que eles ainda tinham que conquistar. E aquelas terras estavam habitadas. Significa dizer que para eles tomarem posse daquela terra, você tem que tirar quem já estava? Você tem esse princípio? Pastor, eu quero um casamento abençoado. Mas você sabe espiritualmente como é que está seu casamento? Por herança? Pelo seu próprio jeito? Porque a gente acaba produzindo e atraindo
aquilo que a gente é, aquilo que a tua essência é. A pastora, tem uma maldição estabelecida, tem uma maldição que me governa a respeito disso aqui, tem um trauma que me governa a respeito disso aqui. Eu tenho um monte de carências que eu projeto nisso aqui. Dessa forma é impossível se relacionar comigo e dar certo. Então você tem que expulsar o inimigo. E quando o inimigo é só demônios, eu digo que sempre não é tão difícil expulsar os demônios. Mas e quando o inimigo é você? E quando você tem que expulsar o seu jeito? Quando você tem que parar de mentir? Quando você tem que parar de ser uma pessoa superficial? Uma pessoa que não... Os seus valores, né? Aliás, quem é você? É uma pergunta boa, né? A pastora, meu nome... Não, estou falando de nome e sobrenome, não. Quem é você? A gente poderia falar sobre várias coisas, falar uma só. Quando você olha para uma pessoa, o que te chama a atenção nela? A beleza? O biotipo? A roupa que ela está vestindo? O carro que ela tem? Ou o caráter dela? Ou a necessidade dela? Ou os sentimentos dela? Seja honesto. Quem é você? A pastora, eu assim, eu olho, eu olho, né, porque fulano, né, fulano é outro nível, né, pastora? Então você materializa, capitaliza selvagem. Você não gosta de pessoas, você gosta de coisas. E Jesus não morreu por coisas, ele morreu por pessoas. Tem coragem, gente? Aqui. E se você não expulsar essa convicção que você tem, como é que você vai ganhar batalhas com Deus? Você acha que Deus vai se unir a você? Não. Você acredita nisso? Qual o valor que você dá para o sentimento das pessoas? Qual o valor que você dá para o direito das pessoas? Qual é a consideração de verdade que você tem pelo próximo? Você é uma pessoa que tem bondade aí dentro? Tem bondade aí dentro? Não? Não tem bondade, não? Você vira a cara para as pessoas? Você tem algum princípio básico? Não estou falando nem de fé, estou falando de princípio básico. Por exemplo, eu nunca mandei ninguém embora. Nunca escorracei ninguém da minha casa. É um princípio básico, meu. Pode ser meu pior inimigo. Se bater no meu portão, a não ser filho, né? Filho a gente escorraça e está tudo bem. Filho é o filho, né? Filho, sobrinho também eu escorraço. Mas, fora isso, não. Neto também eu escorraço. Mas fora isso, não. Pode ser pode ser o pior inimigo. Você tem noção que quando a pessoa está dentro da sua casa, aquilo tem que ter uma representatividade para você? Que ela está ali na condição de anfitrião? Pastora, não, eu penso assim, está comendo de graça, né? Como é que você vê o próximo? Qual é o valor que você dá para as pessoas? E na casa das pessoas? Como é que é quando você vai na casa das pessoas? Qual o nível de consideração por pisar na casa de alguém? Você considera a casa das pessoas? Você tem uma dimensão adequada do que é ser recebido na casa de alguém? Qual é o respeito que você tem que ter na casa dos outros? Na mesa dos outros? É princípio, coisa aqui, coisa elementar. Mas o Acã, ele pegou um objeto contaminado. Pastor, o que é um objeto contaminado? É um objeto que foi consagrado aos demônios e que se
colocado dentro de uma casa, os demônios podem entrar. Isso é um objeto contaminado. Sabe o que é o pior? Nós temos uma igreja que tem poucos dons. Paulo falou sobre dons espirituais ou não? Falou? Que bom. Entre os dons espirituais, ele falou do dom de discernir espíritos. Falou ou não falou? E responde só para você. Você tem esse dom? Ah, não? Tá. Você conhece alguém que tem? Ah, não? Tá. Você já se perguntou da necessidade desse dom? Que é a palavra. Quantas vezes eu já entrei com a pastora Leide em lojas e ela tem um dom que ninguém tem igual. A loja não é consagrada, porque tem loja que é consagrada. Tem ocasião que a marca toda é consagrada. Não vou falar o nome aqui, porque... mas tem marca consagrada. Você vai lá no Google, pergunta ao Pedro Marcos, ele sabe também. Eu andou pesquisando. Tem marca consagrada. Não vou falar da minha experiência com marca consagrada, porque por cada hora eu tenho que encerrar. Mas tem marca consagrada. Mas já aconteceu várias vezes. Da loja não ser consagrada, a marca não ser consagrada e uma peça ou outra ser. E quem não tem o dom? Quando você leva aquela peça para dentro da sua casa, o demônio pode entrar. Porque Paulo falou assim, o ídolo, o que é o ídolo? Paulo disse, o ídolo não é nada. Só que atrás de um ídolo, no caso o ídolo, ele estava falando de ídolo do coração, ele estava falando de imagens. Tem um demônio. Então se você leva a imagem, você leva o demônio. Só que tem o cristão, a igreja cristã brasileira, pelo menos, ela se envolveu com um ministério de libertação. Quebra de maldição, objetos consagrados. Só que escapou para a igreja a maldição que é assimilada na cultura. É quando você tem convicções, sentimentos, quando você desenvolve um padrão que é contra a palavra de Deus. E dependendo do quanto é contra as portas por onde o diabo pode entrar. O que o crente tem que entender? O mundo espiritual, ele não é sensitivo. Ele é legal. O que ele é legal? Ele obedece a leis claras e específicas. Que lei que é essa, pastora? A palavra. A palavra. Deus falou com Josué lá no capítulo 1. Levanta, tenha coragem, tenha bom ânimo. Onde você colocar a planta do seu pé, quem é que ia dar para ele a posse? Eu. Porque eu vou estar com quem? Com você. Você entendeu essa parte? Eu vou estar com você. Mas se você tem pensamentos, convicções, padrão, pastora, esse é meu padrão. O carioca gosta de usar uma palavra, né? Ele usa muita palavra praxe. E na forma mais popular ficou praxe. Mas vem da palavra praxe, que é prática. Aí quando ele fala assim, isso é de praxe dessa família. O que ele está querendo comunicar? Isso é um costume, isso é um padrão, essa é uma forma da família se comportar. Isso é de praxe meu, isso é o meu padrão, essa é a minha forma de me comportar. Dependendo do quanto infrinja a palavra, o demônio entra. E aí? E aí que Israel estava derrotado. E a próxima eles iam ganhar? O que vocês acham? Ia ganhar?
Não. Quais as derrotas que você tem sofrido? A próxima você está certo que você vai ganhar? Você tem certeza que você vai ganhar? Literaturas. Literaturas. Convicções. E sabe o que é pior? Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade. Não sei se você já percebeu, mas assim, a quantidade de show, festival, música dos anos 90, música dos anos 80, música dos anos 2000, sim ou não? E as poesias? Sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Até os acordes. É sempre os mesmos. Aí você fala assim, cadê a criatividade dessa geração? Cadê a criatividade dessa geração? Não tem. Não tem. Essa é uma geração que apresenta habilidade na área da tecnologia, da informática. Dá uma olhada no nível de humanidade dessa galera. Olha, pesquisa. Não olha por cima, não. Uma sociedade que não tem convivência, ninguém dá feliz aniversário. É só ir lá na rede social e colocar uma foto, e colocar um parabéns, e colocar um cartãozinho, uma mãozinha, e eu já felicitei. Agora, você pode mandar uma mensagem sua, da pessoa, você pode dar um abraço, mas se você não for lá na rede social e não escrever, qual a sensação? Você não me deu parabéns? A fulana não parabenizou, não. Por quê? Porque o post, cada vez mais, substitui o contato. Pecado por contaminação. Derrota sofrida por pecado de contaminação. E eles tinham... Qual era a urgência deles? Tomar posse da terra. A terra estava vazia? Não. Para a gente terminar, você vai falar com você, fala o seu nome, assim, abrimos aqui, você fala o seu nome. As vitórias que Deus tem para você. Tem gente de posse dela. Tem demônios lá. E não querem que você vença. Você vai ter que colocar seu pé lá. E botar isso para fora. Mas para isso, você não pode ter nada deles. Gravou isso? Gravou? Pastora, e eu queria para encerrar. Você perdeu a graça de lutar? Perdeu a força para lutar? Está a ponto de desistir do seu ministério, do seu chamado, do seu casamento, dos seus filhos? Dos seus projetos? Perdeu? Está desanimadão? É fácil levantar depois de uma derrota. Seja sincero. Pastora, eu não sabia por que eu tinha perdido, mas aí eu fui orar, aí eu fiquei sabendo. Aí você saiu de lá feliz, é isso que aconteceu? Não. Fala, pastora, depois que eu fiquei sabendo por quê, eu me senti assim, a pulga da formiga. Uma formiga de pulga. Piolho de galinha. Eu me senti, piolho de galinha. A terceira pessoa depois de ninguém, pastora. Porque a gente se sente assim. Sabe o que eu gosto da Escritura? Sabe o que a Bíblia fala? Você vai repetir comigo? Vale mais um cão vivo do que um leão morto. Repete isso. Vale mais um cão vivo do que um leão morto. Pastor, você está me chamando de cão? Não. E a Bíblia? Também não. Mas o que a Bíblia quer que você entenda? Que você está vivo.
que por menor que você esteja se sentindo, você está bem. As tuas derrotas, elas não te definem. Os projetos que Deus tem com você te definem. Você consegue acreditar nisso? A Bíblia não está te chamando de cão. Nem eu. Mas a Bíblia está querendo mostrar para mim e para você que as derrotas que nós sofremos até por erros que nós não sabemos. E talvez você esteja sofrendo derrota por erros de outros. É assim. O que eu entendi no começo da minha caminhada? Um pastor pregou. Quando eu comecei a ir para o meio pentecostal, que eu era tradicional, acredita, para mim, demônio ficou lá na cruz, com Jesus preso, no sangue lá, não perturbava aqui mais. Eu era tradicional, cresci numa igreja tradicional. Quando eu comecei a pisar no ambiente pentecostal, um pastor, ele disse assim para mim: Cris, quando o diabo conseguiu espaço para entrar através de uma contaminação. Contaminação é pecado. Pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser uma decisão, pode ser uma convicção, é um pecado. O pecado é tudo aquilo que conflita com a palavra. Você conhece a palavra? Você tem coragem de pegar as coisas que você faz e explicar pela palavra? Tem coragem? Você tem esse hábito? Ah, não, pastora, bom, se você não faz, quem vai fazer, não é? Porque isso só você pode fazer. Mas ele disse assim: Cris, quando o sofrimento ele é causado por posse demoníaca, não adianta você chorar, não adianta se vitimizar, não adianta você culpar ninguém, não adianta você pedir pelo amor de Deus, não adianta você ameaçar se matar e nem matar ninguém. Ele não sabe. Você tem que ir lá e queimar ele. Você tem que ir lá e tirar ele. E como é que Josué tirou o contaminado? A gente não leu o texto todo, mas você pode ler em casa. Eu sugiro que você leia em casa. Ele fez passar todas as tribos. De todas as tribos, todas as famílias. De todas as famílias, todos os homens. E quando Deus mostrou aonde que estava o pecado, ele e a casa foram mortos. Ah, pastor, eu vou ter que matar alguém? Não. Nós estamos na época da graça. Mas o seu pecado tem que ser confessado, trago para a luz. Ele tem que ser abandonado. Tem que haver uma purificação de verdade. Aí a próxima você não é. Porque você não é destinado a perder. Você é destinado a ganhar. Que o Espírito Santo venha falar com mais força, com mais poder. Se coloque de pé. Pega a minha dica. Pega uma folha. 5 erros. Só 5. Aí depois você vai pegando 5 e 5. Depois tem que virar um hábito. Tem que virar um hábito. Pega, faz. É muito simples. Faz. Sabe por quê? Quando você tem uma derrota, na derrota morrem seus sonhos. Aquilo que você ama. Então você se abala. Derrota te abala. Quando você sofre derrota, um pedaço de você morre. Então, quando você vai se inteirar, foi você ainda que abriu a... É possível. E o único caminho para vencer. Feche os seus olhos agora. Apresenta a sua vida para o Senhor, sua casa. E eu queria te encorajar. Sabe por quê? Porque a gente precisa de nas empreitadas
ganhar. Eu vou te falar uma coisa, sabe, Jefferson? Quando você vai vendo o contaminado, as suas responsabilidades, tem horas que a sua mente muda. Aí vem aqui o demônio te curto 15 dias. Fala assim, ué, se você não viu lá, você não vai ver agora. Você não fez até agora, o que você vai fazer? Mas não, você vai fazer, porque tem muito território para você conquistar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor cantar o Cântico de Moisés, e eu quero que você comece a falar com ele sobre conquistas. Eu queria que você saísse daqui com essa unção de conquistas. Unção de conquistas. Vai saindo, fala, Senhor, vai visitando os meus fracassos. Pior do que o fracasso é o medo de fracassar. Eu te garanto isso. Pior do que o fracasso é o medo que a pessoa fica de fracassar de novo. É a fé que ela perde em si mesma. É a fé que ela perde que Deus é com ela. Vai falando com ele. Você é capaz de cantar? Pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó, A vitória é sua.
Dispõe teu coração para Ele. Seja qual for a contaminação, o sangue dele vai passar. Dispõe teu coração para Ele. O Senhor está aqui. Quando Deus mostrou para Davi a contaminação do coração e das mãos dele, ele falou assim: tira de mim tudo. Pode tirar tudo. Tira a coroa. Tira o cetro. Tira o governo. Ele disse assim: só no retiro de mim os seus filhos. Dispõe o teu coração para Ele agora. Coisas que você precisa confessar, que o final do ano está chegando. Coisas que você precisa admitir. Coisas que você pode fazer sozinho, coisas que precisa de ajuda do Ministério Ordenado. Eu te aconselho a procurar o Ministério Ordenado. Pastores, obreiras. Aleluia. Porque o sangue de Cristo, Ele vai fazer uma separação agora. Se você crer, você vai tirar a contaminação do teu coração. Você vai quebrar a idolatria. Você vai tirar os apegos. É muito forte. Você vai tirar os apegos. Você vai se levantar para ganhar. Você vai pisar no chão que Ele tem para você pisar. Teus pés vão pisar em realidades novas. É muito forte, gente. Expõe o teu coração agora e fala: Senhor, toda contaminação. Você está escutando vozes, conversas atravessadas, desconfianças. Não. A verdade da palavra. A verdade da palavra. O que você não está conseguindo deixar? Eu preciso dizer assim: tem um espírito de miséria rondando uma pessoa. Está querendo te deixar sem casa, sem emprego, sem carro, para você comer de favor. É sério isso aqui. O que o Espírito Santo está me dizendo é uma coisa muito séria. Tem uma maldição. Está querendo te tirar tudo. Pastor, o que eu vou fazer? Você vai dispor teu coração dele. Se seu coração for dele, Ele vai te mostrar. Ele vai te guiar. Ele vai te iluminar. Seu coração tem que ser dele. Pai querido e amado, visita agora esses espíritos de miséria, espírito de fracasso. Essa pessoa, você quer deixar essa pessoa sem toda a dignidade. Você sabia que o Deus de Israel é o Deus da terra? Inclusive, se você não tem casa e tem fé, Ele vai te abrir portas para você comprar casa. Esse ano ainda. Eu tenho coragem de profetizar. Eu tenho coragem de profetizar. Você vai mudar de casa. Eu tenho coragem de profetizar. Você vai reformar a tua casa. O Senhor vai colocar uma espada lá na divisa da tua casa. Você vai ver que a perturbação, o tormento, o olho grande, o olho gordo, o impedimento vai cair por terra. Ele vai te dar a posse de onde você está. Você está ligado espiritualmente ou não? É assim, se eu prego pouco tempo que eu orar. Se eu prego, tem muito tempo para orar. Então, você vai ter que ser rápido espiritualmente. Para entender, tomar posse, verbalizar, determinar e ir embora para a vitória. Amém? Eu vou repetir, tá? Todo espírito de miséria e de fracasso. Pastor, é que eu estou prosperando exatamente por isso. O diabo está preparando um golpe para você voltar a estaca zero.
fazer? Você vai quebrar, você vai dispor teu coração para Ele, você vai pedir ao Espírito Santo para te revelar, e você vai começar a prestar atenção nos sermões, né? Vai lá no YouTube, nós temos um canal lá. Assiste uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Se o Espírito Santo falar com você, você tem que aprender a palavra. Pega a tua Bíblia e lê. Lê o Salmo 90 em casa. Mas pega os 2 últimos versículos. Quando Moisés fala assim, abençoa, outra tradução vai dizer, consagra as obras da minha mão. Ele repete a mesma frase 2 vezes. É para aquilo que você fez, o diabo não levar. É esse o sentido. Chega em casa e lê. Lê o Salmo 90 todo, claro, mas os 2 últimos versículos. Pai querido e amado, nós sabemos que a tua espada, ela trabalhou. Nós sabemos que o Senhor vai tirar a contaminação. Nós colocamos aqui os nossos pecados, oração e opção, tá? Pai, perdoa os nossos pecados por opção, que são os piores, porque você acha que não fez nada, mas você deixou de fazer. É pior. Pai, e pede para o Senhor visitar a igreja agora. Você é crente? Então a igreja é muito importante, porque como que um israelita ia ganhar? Não ia. Precisava do exército. Então Deus tinha que purificar o exército. Manda lá para cima, Senhor, purifica essa igreja, purifica o altar dessa igreja. Visita os ministérios ordenados dessa igreja. Visita as lideranças dessa igreja. Visita cada irmão e visita cada irmã. Pessoas que estão escolhendo o pecado, traz à tona. Ensina-nos a ajudar essa pessoa. Toca no coração delas, faz com que elas desistam. Não deixa que a alma delas se perca para sempre no inferno, meu Deus. Pai, é difícil fazer crente se arrepender, mas o Senhor pode fazer. E eis aqui o nosso pedido: faz crente se arrepender, meu Deus. Traz uma ação purificadora. Lava esta igreja. Porque nós temos um território a conquistar. E nós vamos conquistar. Pede para ele trazer pessoas que vão querer se habilitar para a guerra. Pessoas que vão querer assumir liderança, meu Deus. Pessoas que vão querer consertar a vida. Pessoas que vão querer deixar o Senhor tratar o temperamento delas. O Senhor colocar elas na vitrine. Traz gente de vitrine para cá. Traz gente de vitrine. Gente que pode falar igual Paulo, me imita. Porque eu estou imitando a Cristo. Senhor, levanta um grande exército aqui nesse lugar. Fala para ele, nós não vamos desistir da nossa família, dos nossos filhos, da nossa terra, das nossas posses e das bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Nós não vamos desistir. Mostra-nos por que temos sido derrotados, meu Deus. E dá-nos coração para escutar aquilo que o Senhor vem nos falar. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente e todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Que você me crê e diga. Amém.